Eu estou propondo essa ideia de escrita associativa porque eu tenho percebido que interessa à psicanálise se aproximar não só daquilo que é poético, mas daquilo que é onírico. E muda muito, né? E isso tem mudado a minha forma de pensar a associação, o campo das associações, nessa fronteira entre o poético e o onírico. Então, de saída, já vou dizer para vocês uma coisa que está me ajudando muito e que eu quero trazer isso muitas vezes para a gente pensar juntos, que é assim: escrevam os sonhos de vocês, escrevam todos os dias. E sempre que possível, levem para análise e permitam que o material do sonho, quando a gente se aproxima da experiência emocional contida nele, ele produz um tipo de expansão das associações que é característico e é diferente das associações criativas, literárias, poéticas. Elas se complementam e se enriquecem. Então, isso vai em direção àquilo que o Bion, quando ele apresenta a grade, ele coloca uma categoria, que é a categoria C, que são mitos, pensamentos oníricos e sonhos. E é interessante porque essa primeira camada, então, que produziria uma certa organização do material psíquico. Quer dizer que as matérias-primas dos pensamentos, de alguma forma, passam por essa camada. Então, escrever os sonhos e o hábito de escrever, né, cotidianamente e se aproximar, aí, principalmente pela análise, mas não só. Quero exercitar isso aqui com vocês também. A gente se aproximar do conteúdo, do material onírico pela via da escrita, eu acho que é um campo de investigação e de produção muito rico e muito interessante. A gente sabe que isso está muito em trabalhos de muitos diretores de, de cinema, então a gente tem falado do David Lynch, né, Lucas? É um que usou muito isso, mas em geral a criatividade ela traz, ela evoca o conteúdo onírico. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, porque com Hamlet a gente vai estar também próximo da camada mítica, da produção mítica, das matrizes míticas da nossa civilização e de um tipo de pensamento que está presente em toda a psicanálise, que são as questões triangulares, as relações edípicas. Mas também, e aí, sobretudo, desde os últimos 20, 30 anos, um tipo de queixa que foi ficando cada vez mais frequente no consultório, que é a angústia existencial, o sentimento de vazio, o sentimento de ser uma certa farsa, de não encontrar realização íntima profunda, um sentido que organiza a existência. Essa é uma angústia existencial que está na origem do sujeito moderno, uma vez que se produziu uma queda da experiência religiosa tal como ela acontecia na Idade Medieval, no começo da Idade Moderna. Lucas Iglesias vai poder ajudar a gente aí também bastante, Lucas. Então, há numa forma originária, matricial, em Hamlet, porque a gente está falando de uma peça escrita em 1600, 1601, quer dizer, na aurora dessa produção subjetiva, de que os indivíduos começavam a se tornar responsáveis ou corresponsáveis pelo seu destino, e não mais uma experiência de uma entidade transcendental que responderia pelo acontecimento das vidas. Então, é uma longa transição que vai dar ali no século XIX, numa produção que abastece sobretudo a literatura, como Madame Bovary, por exemplo, e outros escritos, em que a família burguesa vai sentir uma falta de sentido profundo ligado a uma outra classe de adoecimentos que então vão recebendo o nome de adoecimentos neuróticos. Então há uma produção de transformações muito intensas no ponto de vista do ser e do não ser, da existência. Então, né, já de partida, algo que se coloca do início ao fim de Hamlet,
assim como também tudo aquilo que envolve as relações dele com a mãe, o pai, o fantasma do pai e o tio. Então a gente tem essas duas camadas de conflitos entremeados ao longo dessa peça, tanto os conflitos edípicos, quanto os conflitos narcísicos, quanto, em alguma medida, a gente também vai pesquisar algo sobre isso, conflitos da ordem do mito de Orfeu. Então, são mitos que estão muito na atualidade do pensamento psicanalítico, e pensar os adoecimentos, então, que podem estar tanto mais do ponto de vista das questões edípicas, quanto narcísicas, quanto, talvez a gente possa pensar sobre isso, em relação a questões órficas, né? Então, que diz dos mortos, e diz das possibilidades de relação com os mortos. Então, muito que bem. É, pensando nessa matriz que essa obra nos dá, eu já há algum tempo venho lendo, estudando, vendo filmes. Eu fiz antes da pandemia, dei um seminário no CEP também, que Hamlet é algo inesgotável. Então, vou contar com o fôlego de vocês para a gente ir passo a passo, encarando, porque ao mesmo tempo é uma jornada de maravilhamento, né, diante da poesia e diante da genialidade de Shakespeare, e também dos atores que, então, há séculos e séculos e séculos, vêm encenando essa mesma peça. Isso é tão raro e tão único que aí a gente tem dentro seja na Companhia Real, né, de Shakespeare de Londres, Royal Shakespeare Company, ou outros Shakespeares pelo mundo, uma sobreposição de construções criativas, onde um se apoia no outro para levar adiante os desdobramentos da abertura dessa encenação. Então a gente tem muitos Hamlets, e cada Hamlet, cada encenação produz um efeito emocional, cena por cena. Então a gente acaba lidando com uma ampla palheta de tonalidades emocionais, afetivas, que às vezes, pela mudança de lugar onde se coloca a entonação de uma frase, muda aquele contexto emocional completamente. E eu acho que isso é fundamental, não só para o psicanalista, quanto para todos nós que somos afeitos à escrita. Então, essa sutileza das variações emocionais, os sentidos, as tramas e os sonhos aos quais elas se relacionam, foi sendo decantado, apurado, desenvolvido por cada ator que interpretou Hamlet. Então, aí com o cinema, a gente vai ter a possibilidade de passar a fazer uma, né, espécie de voo panorâmico sobre esses muitos coloridos emocionais e, às vezes, nos aproximar de um e de outros e explorar os efeitos disso na nossa própria criação da escrita associativa. Então, eu pensei, quero ensaiar isso aqui com vocês hoje. Tem Hamlet desde 1913, tem um filme mudo, 1921, outro filme mudo, 1946, tem o Laurence Olivier, década de 60 tem mais três Hamlets, isso tudo no cinema, estou falando. Década de 80, depois década de 90, tem o Mel Gibson, tem o Kenneth Branagh, que é fantástico, e no ano 2000, o Ethan Hawke, e depois outras ainda mais recentes, até filmagens de espetáculos, né, dos palcos. Então, é uma riqueza tão grande, eu fui percebendo isso, porque são séculos e séculos de pessoas experienciando emocionalmente o que é viver essa personagem, os seus conflitos e as suas falas, a poesia de Hamlet. Então, a partir daí, eu fiz hoje uma edição só das aberturas de alguns filmes,
para a gente começar a sentir um pouco o que é essa aventura, né, de se colocar a narrar, a encenar e a filmar um Hamlet. E só por aí a gente vai ver que são muitas variações. A criação, ela se coloca desde o instante primeiro, né, do filme. Então eu vou propor para vocês a gente trabalhar da seguinte forma, veja o que vocês acham. Eu vou compartilhar a tela, vou passar a edição das aberturas que eu fiz, e assim, são acho que umas 6 ou 7, mas a gente vai no nosso ritmo, vai sentindo, e eu vou pedir para vocês deixarem os microfones abertos e irem falando palavras que vocês vão associando a essas cenas, esses sons e essas imagens. O que que vocês acham?